Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Aqui na rede Vila Velha, mas também você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, onde nós temos o canal Presença Espírita Ponta Grossa e você pode, lá no YouTube, assistir todos os nossos programas, assistir os programas que você não consegue assistir quando ele vai ao vivo pela TV Vila Velha, sempre nas quintas-feiras, às 22 horas. Estão lá os programas, onde você pode assistir no teu ritmo, na tua análise, rever, repensar. Está lá então o programa Presença Espírita. Porque, como sempre dissemos, a proposta do programa é mostrar para você a visão espírita que ela tem a respeito da vida, dessa vida um pouco mais ampla do que os nossos olhos conseguem alcançar, de uma vida de espírito imortal que somos todos nós, que existimos muito antes da concepção e do início da vida física do nosso corpo no ventre materno e que continuará após o decesso da vida orgânica, o encerramento da vida fisiológica, porque nós estamos num corpo físico, mas não somos nesse corpo físico. A doutrina espírita, ela tem a possibilidade, através da comprovação da comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade e da busca das informações então do mundo espiritual, que Allan Kardec fez de uma maneira sistemática, organizada, lúcida e muito coerente, nos permite entender que a nossa vida é um processo entre estar desencarnado, desvinculado do corpo físico, que é o nosso estado natural, para, vez ou outra, em alguns momentos, em regime de exceção, estarmos encarnados, mergulhados neste corpo físico. Isso quer dizer que nós estamos num corpo físico e não somos o corpo físico. Somos a alma imortal, o princípio inteligente que intelectualiza este corpo físico. Se pudéssemos ter uma figura de linguagem ou uma situação hipotética onde pudéssemos extrair, retirar o espírito de um corpo físico, esse seria inerte, inanimado, um monte de massa, matéria só. Quem intelectualiza a matéria é o espírito. Assim, entendemos que tudo aquilo que nós pensamos, agimos, os nossos valores, a nossa intelectualidade, todas as nossas capacidades emocionais e intelectuais, elas vêm conosco do mundo espiritual. Assim, podemos entender que o conceito de tábula rasa, que muitas das vezes temos das crianças, de que educar uma criança a escrever uma página em branco, não é de todo coerente com a proposta espírita. É verdade que nossos pequenos, eles têm a mente, as emoções um tanto quanto adormecidas, para que o processo de educação de uma nova existência se dê de forma mais intensa, mais clara. Mas logo percebemos que ao avançar da idade, e particularmente quando adentramos na adolescência, como que mudamos a personalidade, nos modificamos. E essa modificação não é só a bomba de hormônios que naturalmente, pelo processo de crescimento, começa a circular em nossa corrente sanguínea. Também o espírito começa a despertar e recuperar das memórias, dos valores, dos conceitos que traz na sua história de espírito imortal. E então esse caldo daquilo que nós sofremos no processo de educação, na primeira e segunda infância, mas todo o bojo de informações, conhecimentos, valores que trazemos de outras vidas, constrói-se aquilo que somos. E exteriorizamos, fazendo a nossa personalidade através deste corpo físico. Mas, com certeza, não é o primeiro corpo físico que dispomos. Já foram tantas as experiências ao longo das mais variadas oportunidades. Assim, é natural que imaginemos que tenhamos a possibilidade de reencarnar em corpos masculinos e femininos, em situações socioeconômicas das mais favoráveis às menos favoráveis, em ambientes culturais dos mais diversos. E todo esse caldo de experiências faz o que somos nós hoje. Assim, podemos dizer que cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Ninguém de nós pode imputar a outrem, a terceiros, as emoções, as dificuldades, assim como os valores, as virtudes, a capacidade intelectual de que dispõe. Tudo o que temos na nossa intimidade são esforços e conquistas próprias.
Porque Deus, na sua justiça, Ele não iria criar-nos diferentes. Cria-nos, como nos informam os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, todos simples e ignorantes. Fomos criados pela providência divina, pela bondade de Deus, simples nos sentimentos, nada de sentimentos, e ignorantes na intelectualidade, nada dispunhamos de capacidade intelectual. E as experiências terrenas, as vivências no corpo físico, o retornar ao mundo espiritual, uma nova vivência, vai construindo esse cabedal de capacidades intelectuais que hoje dispomos, assim como esse bojo de emoções e valores que vivenciamos em nosso coração. E então, é resultado de nossas opções, das trilhas que decidimos percorrer, quem hoje somos. Ninguém pode imputar a outrem, a terceiros, a culpa por ser quem nós somos, senão o fato de que nós mesmos fizemos as nossas opções. E as opções de ontem, do antes de ontem, de todas as vidas que se seguiram até chegarmos nessa existência, representam o que somos. Trazemos muitos de nós dificuldades, outros virtudes. Carregamos em nossa intimidade, alguns de nós, dramas, traumas, complexos, das mais variadas montas, resultado das experiências de outrora. Não raro, alguns de nós com profundo processo de depressão, outros com dificuldade de construir a sua autoestima, outros com complexo de culpa. É a mente, as emoções, que trazem à tona o sentimento sem entender muito bem a causa. Mas está escrito em nossa história o porquê trazemos dessas distonias. E se Deus nos oportuniza a reencarnação, é porque é o momento de recuperarmos-nos, de perdoarmos-nos, para conseguir caminhar. A cada existência que se inicia, a cada vida que começa, é o convite da providência divina, é o convite de Deus para que o amor dele comece a se instalar em nossa intimidade. E se hoje percebemos que ainda carregamos sentimentos não amorosos para comigo mesmo, nesses processos que já comentamos, ou para com o outro, para com o próximo, a inimizade, a malquerença, o desejo de raiva, de vingança em relação a alguém, todos esses processos de desamor em relação a mim, em relação ao próximo, devem ser, no desafio da vida, substituídos por processos amorosos e sentimentos amorosos. Porque aí sim seremos felizes. Quando eu começar a amar-me no sentido não egóico, vaidoso, egocêntrico, mas no sentido de autovalorizar-se, de compreender-se, de entender-se, eu começo a ser mais feliz. Assim como a cada movimento que fazemos em relação ao próximo, em amá-lo, porque talvez não consigamos amar a todos, o chefe difícil, o vizinho encrenqueiro, o colega ou o parente um tanto quanto difícil de compreender, não vamos amar à extensão como amamos nossos filhos ou os cônjuges. Mas podemos amá-lo de uma maneira um pouco diferente, como o amar no formato de compreensão, no formato de benevolência, no formato do perdão da palavra mal colocada, maldita, mal expressada. E assim, a cada processo de amor em relação ao próximo, nós vamos reestruturando a nossa intimidade. Quando o Espiritismo nos fala da reencarnação e de que nós não estamos, mas retornamos, e por isso o prefixo reencarnar, repetimos o processo de mergulhar na carne, de tomar emprestado um corpo que não é nosso e que não nos pertence, e que momentaneamente estamos esquecidos, apartados de nossa memória de espíritos imortais, que jaz por um período no nosso inconsciente, e vivenciamos uma nova experiência terrena, são muitos daqueles que nós reencontramos. Das relações positivas e felizes, os reencontros são amorosos e felizes. Das relações e das experiências infelizes, mal direcionadas, os reencontros muitas das vezes são amargos, de distonia, gerando um certo conflito na relação. Todas essas situações, daqueles que já amamos, reencontramos, servem de apoio
para nós, para caminharmos juntos. E daqueles que já o desamor se fez em algum momento de nossa vida e também reencontramos, é o convite que a vida nos faz para amar. Porque tudo que nos acontece, se pudéssemos resumir, é um grande desafio, um grande convite de amor. A vida de relação é um grande desafio para a gente amar. E mesmo quando a doença se instala, a dificuldade aparece, os problemas surgem, todos eles, se analisarmos em última instância, acabam sendo convites de aprender a amar. Porque é esse o grande desafio da vida, aprender a amar. Somos desacostumados a exercitar o amor e por isso temos tanto desamor para conosco e para com o próximo. Muitas das vezes nos desvalorizamos o próximo, mal queremos ao próximo, mal queremos nos maltratando. É necessário de que repensemos que somos espíritos imortais, que apenas este corpo é emprestado e que o grande investimento maior da vida é o exercício do amor. Amar até cansar, como diz Madre Teresa de Calcutá. Amar nesse exercício ainda pouco praticado, na lição não aprendida e sublimemente ensinada por Jesus. O Espiritismo nos oferece subsídios para exatamente isso, compreender a grandiosidade da vida, a justiça de Deus, a profundidade da mensagem de Jesus e novamente nos convidar a segui-lo. Tê-lo como bom pastor, a referência, o nosso modelo e guia para seguirmos. Iniciamos então mais um programa Presença Espírita. Esse programa é um programa daqueles que comumente fazemos, de perguntas e respostas. Então, logo mais, a partir do segundo bloco, nós traremos as perguntas dos telespectadores, daqueles que nos enviaram via Facebook ao longo desse tempo, desse mês, para que possamos, naquelas que não deu tempo de responder nos nossos programas semanais, hoje vamos estar respondendo. Estaremos aqui, junto comigo é o Lécio e a Patrícia, para responder as suas dúvidas. Aproveite se você está nos acompanhando ao vivo para trazer as suas dúvidas, colocar a sua pergunta na nossa página do Facebook e depois do intervalo já retornamos. Olá, retornamos para o segundo bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E como sempre, como de costume, ao final do programa, sortearemos uma obra espírita, que os nossos telespectadores que acompanham o programa pelo Facebook já sabem que é esta aqui, né? Que é a Gênese. É o 5º livro do Pentateuco Kardeciano, que iniciou com o Livro dos Espíritos, depois perpassou pelo Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por fim, a Gênese. A Gênese foi lançada em Paris a 6 de janeiro de 1800, agora já me perdi aqui, de 1868. Portanto, comemoramos esse ano o Sesc centenário dessa obra magnífica, de estudo obrigatório para quem quer conhecer a doutrina espírita. Uma obra que é dividida em 3 partes e que na primeira parte analisa então a origem do planeta Terra, de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Na segunda parte, ele aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho de Jesus. Na terceira parte, enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Os assuntos que são apresentados nesses 18 capítulos desta magnífica obra têm como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas. Se as leis dos homens são mudadas constantemente, a bel prazer das pessoas, já as leis divinas são imutáveis, irrevogáveis, elas fazem parte da nossa vida
e nós estamos em nossas diversas encarnações aprendendo sobre elas, seja através do amor, seja através das dificuldades, mas é inexorável que nós aprenderemos sobre todas elas, em especial a lei de amor, que é a que salvará todos nós. Você está convidado para comentar a nossa timeline e aí você automaticamente passa a concorrer a esta obra que sortearemos ao final do programa. Comente, como o Maurício disse no começo, comente, fale, dê a sua sugestão, faça a sua pergunta. Para nós é de grande valia, é muito importante a sua participação no programa. Ao final nós indicaremos então o sorteado e aonde retirar o livro. Maurício, então agora é com você. Então, Patrícia, excelente obra, excelente indicação. A Gênese trata de assuntos que muitas vezes nos questionam, fala sobre os fluidos. Se você quer entender, por exemplo, como acontecem os passes, ele fala sobre os milagres de Jesus, conceituando que milagre é tudo aquilo que a gente não conhece, mas que são leis naturais da vida e são uma excelente leitura. Mas a gente tem com várias perguntas aqui, como sempre acontece no nosso programa de perguntas e respostas. Eu vou começar passando uma pergunta para Eulécia, porque as pessoas, elas sempre falam, puxa, eu já não faço o mal, eu não erro, eu não quero, as minhas ações não são boas. Eu até me controlo para falar, não fazer a fofoca, não fazer maledicência de alguém. Agora o pensamento, quando a gente vê, já está pensando errado. Aí a pergunta do nosso telespectador, Eulécia, é essa. Vigiar os pensamentos, como fazer algo tão abstrato? Na verdade é muito simples, mas é difícil para a pessoa que não está habituada, porque nós sempre nos envolvemos não com coisas edificantes, e sim com coisas negativas, com coisas deprimentes, damos a continuidade a um assunto que fala sobre catástrofe, que sobre maledicência. Então, como que nós vamos poder mudar esse quadro? Esse quadro nós mudamos apenas, vamos examinar os nossos hábitos, vamos examinar os nossos pensamentos, vamos examinar o que nós fazemos. Um fator importantíssimo que sempre recomendamos, e a doutrina recomenda, para melhorar os nossos pensamentos, para que na verdade, como o Maurício falou, nós fazemos o bem, mas os pensamentos é que são complicados, quando menos se espera, eles afloram. Por quê? Porque isso já de longa data, de longas encarnações, nós estamos habituados a não ter pensamentos edificantes. Então, eles estão assim cristalizados dentro de nós. Para reverter esse quadro, vamos nos envolver com leituras edificantes, vamos conversar com assuntos edificantes e que você aprenda alguma coisa, que tenha um conteúdo. Vamos procurar realmente selecionar nossos momentos de lazer, não com coisas muito deprimentes, com coisas chulas, que aquilo fica registrado em nossa mente. É a maneira de agirmos no dia a dia é que nós vamos conseguir realmente ter pensamentos bons. E com todas as vezes em que aparece um pensamento que nós não queremos abrigá-lo, esse pensamento, que eu não quero ficar com ele, a gente diz, não, vai embora, não quero, porque é a nossa mente, nós é que mandamos na nossa mente. Então é só você não querer. É um hábito que nós vamos adquirir a partir com o tempo. No começo é difícil, assim como a concentração, no começo é difícil, mas após entra na nossa rotina, assim também é o pensamento. Todas as vezes em que vier o pensamento que não queremos abrigá-lo, somente dizer, não quero, desvia o pensamento, se envolve numa leitura, numa mensagem espírita e procura meditar sobre aquela mensagem espírita, você acaba dialogando com aquela mensagem e já foi aquele pensamento ruim. Então, a nossa próxima pergunta aqui, ela tem a ver com um conceito que muitas das vezes é muito frequente também na doutrina espírita, falando sobre espíritos protetores. Aquilo que alguns outros chamam de anjo da guarda. E o conceito de espírito protetor, anjo da guarda, é muito claro no Livro dos Espíritos. Todos nós reencarnamos com um espírito protetor, com um anjo da guarda. Não a figura mitológica do anjo de asas e tal, mas anjo no sentido de um espírito bom a nos conduzir. Patrícia, o que o nosso telespectador pergunta é o seguinte, e se ele quer nos ajudar e a gente não dá bola, a gente não dá margem para ele, o que acontece? Como que é isso?
Então, ligar essa pergunta à pergunta que foi feita para a Eulécia é importante porque tudo se dá também através do pensamento. É certo que esses espíritos, como você nos disse, eles nos acompanham desde o nascimento e frequentemente não nos abandonam quase nunca. A não ser algumas ocasiões, se eles tiverem algumas outras missões, ou se nós exortarmos ou não quisermos mesmo a participação deles em nossa vida. Mas o que fazer, o que eles fazem quando nós nos posicionamos de modo a rechaçá-los, a não dar bola para o que eles falam? Porque muitas vezes nós nem estamos ligados que eles estão nos intuindo, que eles estão nos trazendo uma ideia, alguma dica. Então, o que eles fazem? Eles se utilizam de outras pessoas que são próximas de nós, para que essas pessoas nos influenciem e para que a gente chegue, então, ao desiderato que eles inicialmente tinham pensado para que fosse o nosso melhor caminho, o melhor caminho a seguir. O certo é que o livre-arbítrio sempre está presente em nossa vida, nós sempre poderemos decidir. O próprio Livro dos Espíritos traz uma pergunta que nos deixa bem embasbacados, que é sobre a influência dos espíritos em nossa vida, que sempre comentamos aqui no programa. E é uma pergunta que nós devemos sempre ter conosco, porque será que os espíritos influenciam em nossa vida? Eles influenciam muito mais do que nós imaginamos, como isso foi uma resposta dos espíritos que deram a Kardec. Eles, de ordinário, dirigem a nossa vida. E não seria diferente também com o espírito protetor, mas ele tem essa missão que é nos auxiliar. E os outros espíritos que nos acompanham de acordo com o nosso pensamento, eles podem trazer outras tendências, outros caminhos para a nossa vida, que seria então um caminho errado, mas que nós sempre teremos a nosso livre-arbítrio para poder escolher. Então, Maurício, a situação deixa aí o teu espírito protetor agir, sempre esteja com ele, conectado a ele, por mais que você não o veja, né? E eu queria agora devolver uma pergunta para você, e talvez não dê para você responder por completo, continuamos no próximo bloco, se você não conseguir, mas existe mal olhado? A pergunta é interessante, né, Patrícia? Porque é uma expressão muito corriqueira, a gente utiliza ela de inúmeras maneiras. E as pessoas falam, não, mas eu vi, a pessoa fez na planta, no animal, no passarinho, na criança, em mim mesmo. Allan Kardec, na Gênesis, nesse livro que iremos sortear hoje, no capítulo 14, ele trata de fluidos. E ele diz que todos nós, espontaneamente, voluntária ou involuntariamente, emitimos fluidos. Então, é como se nós, ao nos vincularmos uns com os outros, ao direcionarmos a nossa atenção para coisas ou pessoas, nós temos a propriedade, muitas das vezes acontece involuntariamente, de emitir, de expandir o nosso perispírito e emitir fluidos, uma matéria impregnada com os nossos sentimentos, com a nossa vontade, com o nosso pensamento. Ora, se eu tenho isso e essa capacidade varia muito entre nós. Se eu tenho uma capacidade de emitir esse fluido espontaneamente, de maneira muito intensa, e se eu impregno esse fluido com valores de inveja, de malquerença, de cobiça, ora, eu vou atingir aquele meu objeto com essa característica de fluido e vou impregná-lo. Seres vivos, eles são suscetíveis à ação de fluidos, positivos ou não, impregnados do sentimento com o qual nós imantamos esses fluidos. Por isso que plantas se ressentem, animais se ressentem e nós também nos ressentimos. Pessoas que nos fazem mal, num vínculo, numa aproximação, porque são sentimentos que nos chegam nessa vibração. Porém, se plantas e animais irracionais não têm condição de fazer algo seletivo do que pensar e do que sentir, nós o temos. Então não somos vítimas do mal olhado de alguém. Estes maus fluidos só nos chegam e são absorvidos por nós porque nós temos sintonia com este. Porque aquele que nos quer mal, aquele que nos faz determinados pensamentos, nós também vibramos da mesma maneira.
e por sintonia nós nos vinculamos um com o outro. Assim, como evitar o mal olhado de alguém? Querendo-o bem, sintonizando de outra maneira, emitindo ou fomentando sentimentos de compreensão, de benevolência, de indulgência para com essa pessoa. E aí então, por mais que ele queira emitir fluidos impregnados dessa ou daquela maneira, e às vezes nem quer conscientemente, muitas das vezes é inconsciente, não nos atingirá, porque nós estamos vibrando em outra frequência, mais positiva e mais salutar. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e já voltamos para o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Até já! Olá, estamos de volta no programa Presença Espírita, iniciando o nosso terceiro bloco. E esse é um programa de perguntas e respostas. Sempre fazemos de tempos em tempos um programa aproveitando as perguntas que você trouxe para nós. Nosso telespectador, através do nosso Facebook, você entra lá no Facebook Presença Espírita Ponta Grossa e vai poder então, agora, se você está nos acompanhando nesta quinta-feira, que ele é ao vivo, na quinta-feira à noite, você tem a oportunidade de deixar pergunta lá. Se não, se está nos acompanhando numa reprise ou ainda assistindo-nos no YouTube posterior, deixa sua pergunta também na nossa página no Facebook. No próximo programa ou num programa de pergunta e resposta, nós vamos ter a maior alegria de sanar a sua dúvida nessa ótica da doutrina espírita. Uma pergunta que nos traz o telespectador, ele fala algo sobre um sentimento que todos nós desejamos hoje. Ele fala sobre paz íntima. Vivemos num mundo com muitas dificuldades, as pessoas em grande perturbação, trazendo grandes dificuldades, com distonias, principalmente emocionais, das mais variadas montas. Falávamos de depressão só em determinada idade, hoje encontramos jovens, adolescentes, em processos de depressão, em conflitos íntimos, em desequilíbrios. Como buscar essa paz íntima? É tão difícil, não é, Eulécia? Realmente não é fácil não, desse mundo aqui, a gente encontrar a paz. Só que a paz a gente consegue, por incrível que pareça, no serviço do bem. Porque todas as vezes que nos dedicamos ao próximo, nós recebemos aquilo mais do que um dobro. É dando que se recebe. Então, todas as vezes que nós nos prontificamos a esquecer um pouquinho do meu egoísmo, da minha luta do dia a dia, do querer mais e de fazer isso, fazer aquilo materialmente, vamos ver à nossa volta quem está necessitado, o que está precisando, a instituição, aonde eu posso me dedicar, em qual instituição. A partir do momento que nos dedicamos a uma tarefa em favor do próximo, num programa voluntário, essa paz vem a nós. Por mais conturbado que esteja a nossa volta, mas nós sentimos aquela satisfação. Não tem satisfação melhor do que aquela em que nós, cansados que estávamos, com a cabeça cheia de problemas, a cabeça a mil, procurando resolver as dificuldades do dia a dia. Não, mas hoje é meu dia de tal lugar, hoje é meu dia da sopa, hoje é meu dia de trabalhar com as crianças, de evangelizar, hoje é meu dia de ir lá no lar das vovozinhas, sempre tem uma tarefa. Quando saímos de lá, nós saímos muito melhores do que nós fomos. Por quê? Porque nós estamos esquecendo de nós mesmos, estamos nos dedicando ao outro. E nessa troca de fluidos, nós nos fortalecemos. Então, a fórmula, digamos assim, para se ter a paz íntima, por incrível que pareça, é essa. Não nos esquecendo nunca da oração. A oração é importante, começarmos o dia com o pensamento ao alto, aí nós já estamos nos edificando. Não esquecer nunca de fazer o nosso evangelho no lar, porque o evangelho higieniza a parte espiritual do nosso lar, da nossa casa, do nosso edifício, a quadra toda é beneficiada. Então, há uma série de itens que no transcorrer da nossa vida, nós agregarmos a nossa rotina, nós, por maiores problemas que tenhamos, nós temos paz dentro do nosso coração. Vocês querem completar alguma coisa, Maurício ou Patrícia? Não, respondeu super bem, Eulécia, é isso mesmo. É isso aí. Porque hoje se fala muito em paz, como se um lugar nos trouxesse a paz. Sempre estamos em busca de um lugar. E a paz está aqui dentro de nós, na nossa consciência, no nosso coração.
Então, não é um estado fácil da gente alcançar, mas é um sentimento que vem de fábrica, né? Vem com a gente. Então, precisamos estar sempre cultivando, cultuando esses bons pensamentos. Eu acho que hoje nós estamos refletindo muito sobre o pensamento, porque é ele que organiza e ordena as nossas vidas. Então, essa cultura de paz, hoje tem se falado muito nisso, porque diante dessas guerras, não só que nós temos visto aí para toda a humanidade, mas também a guerra íntima, né, que nós temos diante de tantas imperfeições, de tantas dificuldades e da necessidade que o nosso planeta tem de se transformar logo num planeta de regeneração. Eu acho que eu vou passar já a pergunta para você do telespectador, que é sobre o passe. Então, o passe, que é um dos recursos que existe nas casas espíritas, e que muitas pessoas, muitas vezes, chegam à casa espírita somente para receber o passe. Né? É claro que é muito louvável, mas nós devemos aproveitar de todos os recursos que a casa espírita nos oferece. E o passe é somente um deles. Há ali a possibilidade do estudo da doutrina espírita, há a possibilidade de você frequentar, por exemplo, uma sopa fraterna, há a possibilidade de você frequentar a evangelização, as palestras públicas, e o passe, então, seria esse complemento, mas que as pessoas gostam muito de ir receber o passe, né? Esse ato que dá muita paz para muitas pessoas. E é para todo mundo igual, Maurício? Todo mundo se sente bem com os passes? Como se fosse num passe de mágica, né? A gente imaginar que basta receber do passe e tudo estará pronto, tudo estará solucionado. Não é bem assim que funciona. A terapia, a fluidoterapia, a transmissão de fluidos, que comumente chamamos de passe na casa espírita, é aquele mesmo princípio que falávamos do mal olhado, só que polarizado de uma maneira bem diferente, positivamente. Então, o que acontece na casa espírita? Existem aquelas pessoas preparadas, que conhecem um pouco da técnica, que em oração, boa vontade, sentimento, preparo, elas impõem a mão sobre a cabeça de uma pessoa, daquele que senta à frente dela para receber do passe, e em oração lhes transmite fluidos. Assessorado por uma equipe espiritual, por espíritos que vão também somar fluidos àquele da pessoa que aplica, e nós, então, na situação de quem recebe essa fluidoterapia, esse passe, nós nos impregnamos, absorvamos todo esse fluido, desde que, e aí está a grande importância do fato, desde que nós estejamos predispostos para tanto. Então é necessário que eu tenha uma predisposição para receber o passe. Se você fizer o seguinte, um colega seu, um amigo fala assim, eu não acredito em passe. Você vai falar assim, agora eu vou te levar na casa espírita, eu sempre me sinto bem, você vai ver como vai te acontecer lá. Ele fala assim, eu não acredito, não vai acontecer nada. E você teme e fala assim, duvido que não te aconteça nada. Você irá perder a aposta. Por quê? Se eu não estou predisposto, se não estou aberto para tanto, não vou receber esses fluidos. Por isso, e por esse mecanismo, que nós nunca somos vítimas daqueles que nos atingem com fluidos, como o do mal olhado que falávamos no bloco passado. Porque eu preciso estar predisposto, aberto para tanto. No outro aspecto, de fluidos positivos, também. Se eu não estiver predisposto e aberto, o passe não me fará nenhum reflexo, não me atingirá em nada. E aquele que não acredita vai continuar não acreditando, porque ele tem toda a razão. O passe não vai alterá-lo em nada. Assim, quando a gente recebe o passe na casa espírita, é necessária essa postura de estar aberto, em oração, receptivo para tanto, desde o momento que a gente entra na casa espírita, durante a palestra pública, que antecede o passe normalmente, naquele momento de aplicação do passe, é importante esse envolvimento, esse vínculo, para que nós nos impregnemos desses fluidos positivos e aí então façamos muito bem. Mas ainda tem geralmente na casa espírita a gente tem uma outra história, né? Tem um copinho de água que oferece. Por que esse copinho d'água, Patrícia? Então, é a água fluidificada. Muitas pessoas levam de casa garrafas com água. Até esses dias chegou um rapaz lá com umas 3 garrafas, coitado. Eu falei assim, então da próxima vez você deixa para você colocar água aqui no centro mesmo.
E ele até me perguntou, preciso abrir a tampinha ou não? Levo comigo no passe ou não? Enfim, o que a água fluidificada traz realmente são esses fluidos. Os fluidos ali explicados também na Gênese. E esses fluidos, como a água é um mineral bem neutro, ele tem então ela tem essa capacidade de assimilar os fluidos de uma maneira mais efetiva, e nós conseguimos, através dessa água que é levada até o passe, através do nosso pensamento, de toda a psicosfera que envolve o trabalho na casa espírita, e mesmo em nossa casa, durante o Evangelho no Lar, nós podemos deixar a água ali para fluidificar, então essa água recebe essas propriedades que tem condão de energizar, de cura, né, de melhoria da nossa saúde física e também espiritual. Então a água é esse condutor dessas boas energias e ela é bem aceita pelos espíritas, mas também não pertence somente aos espíritas, né? Inclusive, Patrícia, tem até uma experiência feita com um cientista japonês sobre a água, né? Sobre as moléculas da água, a influência, como modificam-se as moléculas, seu pensamento de raiva, se é de amor. Então, é uma experiência bem interessante, né? Já foi uns 10 anos atrás que foi feita essa experiência, acho que ou Moda, se eu não me engano, o nome do cientista, mas é bem interessante, né? Então já está provado cientificamente o efeito dos nossos pensamentos na água. Então nós estamos terminando o nosso terceiro bloco do programa Presença Espírita. Já retornamos com o nosso último bloco, algumas perguntas a mais, o sorteio do nosso livro. Ainda dá tempo de você entrar em contato conosco no Facebook, deixar o seu nome e participar do sorteio. Até já! Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Esse é o nosso quarto bloco, nosso último bloco do programa de hoje. E temos uma pergunta aqui, Patrícia, as pessoas perguntam, sempre a lei de reação e reação, causa e efeito, é algo muito comentado na doutrina espírita. O que quer dizer isso aí, causa e efeito, ação e reação, como é isso? Então, como a doutrina espírita é sempre ligada nos eventos e nos feitos e nas comprovações científicas, ela se apropria, então, da lei de Newton, da terceira lei, né, que é a lei de causa e efeito, que diz mais ou menos assim, que sobre um objeto, quando é colocada uma força e em direção de outro objeto, essa reação virá automaticamente. E o Maurício daria uma aula para a gente, né, de leis da física, mas é mais ou menos isso. E a doutrina espírita aproveita dessa lei para explicar que tudo o que fazemos, de bom ou de mal, retorna para nós. Então, inicialmente, o que a lei da física traz é sobre um objeto, nós falamos da questão do efeito e da causa inteligentes, ou seja, como que isso funciona em relação a nós, espíritos, estejamos encarnados ou desencarnados. E podemos analisar isso de várias formas. Por exemplo, tudo que fazemos aqui durante a nossa encarnação vai refletir na nossa vida espiritual. Tudo que fazemos numa encarnação, nós podemos nem sofrer esses efeitos, tanto do bem quanto do mal, na mesma encarnação. Podemos receber esses efeitos em outras encarnações. Isso explica muito porque sofremos muitas vezes, vemos pessoas que são tão boas e acabam por sofrer, por passar por dificuldades na vida, e nós não entendemos, nossa, mas por que essa pessoa que passa tanta dificuldade, se ela é tão boa? Então, o Espiritismo também nos explica sobre isso, que se nós não encontramos as causas das nossas aflições nesta vida, é porque elas estão nas outras. Então, é sempre utilizada essa analogia da ação e reação, inclusive através de várias obras espíritas, em especial da vida espiritual que o Chico Xavier
nos brindou através do Espírito André Luiz, uma obra primorosa que fala exatamente sobre ação e reação. Então, tudo na nossa vida segue essa lei. Maurício, mais do que nunca, Eulécia, a gente vê as leis naturais sendo a urgência de nós entendermos tudo isso, que não é um mero capricho de Deus fazer com que nós passemos por dificuldades, né, por maldades, porque nós já praticamos no passado. Tudo isso são leis divinas. Então, a lei de ação e reação, que fala lá do objeto, pode ser utilizada também quando a gente está falando desse efeito inteligente advindo de uma causa também inteligente. E daí, Maurício, eu quero te perguntar se para perdoar é preciso esquecer. Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Porque as pessoas falam, eu preciso perdoar, mas eu não esqueço a ação. Como que eu vou apagar da minha memória tal ação? É verdade, a gente não tem como sofrer um processo de hipnose, de desfazer aquilo que está gravado na nossa mente, a imagem, a sensação. Mas perdoar é esquecer. Não esquecer a ação, é esquecer o sentimento. Porque enquanto, ao lembrarmos da situação, nós nos sentimos incomodados, altera o nosso batimento cardíaco, a adrenalina no sangue aumenta, é sinal de que a emoção negativa ainda nos impacta. Nós não conseguimos reelaborar aquela ação, aquele sentimento. Perdoar é esquecer o mau sentimento que determinado ato, ação, palavra que alguém fez contra nós ou contra alguém que amamos, age conosco. E nós reelaboramos esse sentimento, desenvolvendo um outro olhar sobre aquela situação. A partir do momento em que nós buscamos compreender por que fulano fez algo disso, o que o levou a fazer isso, entendendo que ele tem as suas limitações, as suas dificuldades, muitas das vezes carrega valores inadequados e que um dia irá sofrer muito porque carrega esses valores, ou porque ele é limitado emocionalmente, tem suas capacidades e condições um tanto quanto restritas, limitadas, e não consegue oferecer mais do que aquilo que ele oferece. Por isso ele não consegue ser fiel na amizade, ele não consegue ser coerente no coleguismo, ele não consegue ter a postura adequada como desejávamos e muitas das vezes nos decepcionamos, nos magoamos em determinada situação. Então, as situações que necessitamos perdoar, é necessário esse lento reelaborar da ação. Um outro olhar sobre a mesma ação. Um novo entendimento daquela ação. E chegará um momento onde nós lembraremos da atitude, da ação, falaremos, puxa, mas aqui não tem mais importância para mim. Esquecemos o sentimento. A ação ficou. Naturalmente, como a ação já não tem mais relevância e importância, ela vai cair no esquecimento naturalmente, como tantas outras coisas que não têm importância e acontecem na nossa vida. Ou mesmo que não caia no esquecimento o ato e a ação. Quando o sentimento for esquecido, aquilo vai ser uma memória que não nos impactará de maneira nenhuma. E o exercício do perdão, ele é um exercício contínuo e sempre. Jesus, quando perguntado, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes, pergunta Pedro. E ele fala, 70 vezes 7. A cada erro, a cada dificuldade, a cada situação. Então, é um exercício de perdoar tanto. Até que nós cansemos de perdoar e passamos para um outro estágio, o de não mais se magoar, o de não mais se sentir provocado emocionalmente de uma maneira tão negativa. E aí sim, a gente vai estar compreendendo o próximo de uma maneira mais ampla. Eulécia, tem uma pergunta aqui que nos fazem sobre mediunidade. Um médium que tem um espírito protetor, um guia, ele pode contar com o auxílio desse guia de maneira cega, aceitar de uma maneira sem questionar? O compromisso maior do médium é o estudo. Porque se o médium ele quer aquela proteção do seu guia, ele está esperando, esse médium está esperando alguma coisa desse guia. Em contrapartida, é lícito que esse guia espere, tenha a expectativa de que esse médium também retorne
satisfaça as suas expectativas. E como que isso acontece? Sempre estudando. Porque quanto mais o médium vai se esforçando, vai estudando, vai compreendendo o seu compromisso, a sua função de médium, ele vai dando mais condições para esse guia de trabalhar melhor. Em qualquer profissão, a pessoa mais capacitada, ela consegue desenvolver melhores as suas funções. Então, na mediunidade, muito mais ainda, o médium tem o compromisso e o dever moral de continuar sempre estudando. Jamais deixar para o seu guia, porque isso não acontece que nós sabemos pelos exemplos de Divaldo, de Chico, quem são os guias deles, Joana de Ângeles e Manuel. Será que eles, deixando essas mensagens maravilhosas, essa coleção de livros que Chico deixou e o Divaldo continua trabalhando, será que eles não têm nenhum conteúdo dentro de si? Com certeza eles têm, porque o Divaldo nos relatou em diversas vezes que antes de começar as psicografias dos livros publicados, Joana de Ângeles orientou para que ele lesse o livro dos médiuns, os livros dos espíritos. Ele leu, falou, já li, leia novamente. E aquilo foi, leia novamente. Quando foi na quinta vez, Joana de Ângeles falou, agora você vai começar a estudar. E até hoje, Divaldo continua estudando. Então, viu que o nosso aprendizado não tem fim. Não existe fim no aprendizado. Nós temos sempre, quanto mais nós aprendemos, subimos num patamar, aí nós temos a visão de outro objetivo. E assim nós vamos em toda a nossa existência, principalmente nos médiuns, né? Porque não podemos ser aqueles médiuns displicentes e confiar tudo para os guias. Não são eles que vão responder tudo, não é eles que vão fazer toda a tarefa. Nós temos a nossa parte. Lécio, eu acho importante que você responda para a gente sobre isso, porque na doutrina espírita, muitas vezes, a gente ouve falar assim, porque você está com esses problemas da mediunidade, então você precisa ir na casa espírita desenvolver. A gente ouve muito isso, você precisa desenvolver essa tua mediunidade, e as pessoas ficam querendo ir à casa espírita para desenvolver. O que isso significa? É exatamente o que você falou? É o estudo? É o estudo. Na verdade, esse desenvolvimento da mediunidade é o estudo, porque ninguém entra na casa espírita e vai lá, vai no trabalho e pronto, vai receber. Não, para participar do trabalho mediúnico, ela tem que frequentar uma série de estudos que demora, na média, 2 anos, né, Maurício? 2 anos, né, 1 ano e meio, que dura esses cursos para participar. E ela tem que estar sempre participando de grupo de estudos, não para, não. Nós temos aqui tempo para uma última pergunta aqui, Patrícia. Honrar pai e mãe é um conceito que a gente encontra na lei mosaica, né? Nos 10 mandamentos de Moisés, já ele definia como um dos mandamentos da lei de Deus. Qual é esse conceito? Esse conceito é válido para a doutrina espírita? Então, a doutrina espírita nos fala sobre isso quando fala da ingratidão dos filhos, no Evangelho segundo o Espiritismo. E por ocasião do Dia dos Pais, nós recebemos essa pergunta, porque a pessoa queria saber se era necessário dar presentes, o que se achava desse comércio no Dia dos Pais. E então, a doutrina espírita, ela nos fala em relação a que nós devemos que honrar pai e mãe, não é só obedecê-los ou então, né, fazer com que eles se sintam obedecidos, porque depois de mais velhos, nós já não obedecemos tanto, embora devêssemos, porque os nossos pais sempre nos dão bons conselhos, mas a doutrina espírita fala que é mais, que é cercá-los de carinho, de atenção, daquelas pequenas atenções, aqueles pequenos mimos que nós temos que devotar em relação aos nossos pais. Então, a doutrina espírita ela é muito sensível em relação a isso,
né? E com certeza esse presente, tirando a parte comercial que envolve essas datas festivas, e o que também não é errado, porque as pessoas precisam trabalhar, as mercadorias precisam circular, a economia precisa circular no mundo inteiro, mas é aquela oportunidade de se dar um abraço. Então, se nós não abraçarmos os nossos pais, não dermos carinho para eles, atenção, um mimo, nem no dia dos pais, no dia das mães, quando que nós vamos fazer isso? O certo é que façamos isso todos os dias ou sempre que pudermos. Inclusive quando eles estão longe de nós, um telefonema, uma atenção. Isso tudo é o que nós devemos devotar aos nossos pais. E por consequência, daquela lei de causa e efeito que a gente falou, muito possivelmente receberemos isso dos nossos filhos mais adiante. E mesmo que haja a ingratidão, mesmo que a gente perceba relações de ingratidão, deixe que a providência divina encontre os caminhos para o aprendizado daquele ingrato, entenda de que há uma responsabilidade filial. Se não há amor, que haja respeito, se não haja respeito, que haja dever, mas há sempre uma relação muito importante entre aqueles que reencarnam como pais, mães e filhos. E se hoje a relação é uma relação de desamor, qual foi a história de ontem que vocês construíram? Quais foram as relações sociais que a gente construiu no dia de ontem para essas dificuldades? Então, não há exceção à regra para esse mandamento. Se na lei de Moisés são os 10 mandamentos, né, Patrícia? Não há exceção para isso aí. Não há como a gente flexibilizar esta lei. Então, é necessário realmente respeitar, honrar os pais. É que quando o amor se ausenta, a dor sempre se instala, né? E isso é um processo sem fim, né? Que só nós vamos conseguir acabar com isso, estancá-lo através do amor. Então, só quando ficar acontecendo o amor o tempo todo, a gente consegue. Exatamente. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Vamos ao sorteio. Lécia, pode sortear para a gente. O nosso livro é A Gênese, é a 5ª obra publicada por Allan Kardec. E aí, o Mauro Plaviak foi o sorteado. Você poderá buscar o seu livro na Livraria Espírita A Educadora, que fica anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, na Rua Santos Dumont, aqui no centro de Ponta Grossa. Uma boa leitura, Mauro. E a partir de sábado o seu livro estará. Obrigado pela presença, Patrícia. Lécia, muito obrigado. Muito obrigado a você que esteve nos assistindo, prestigiando em mais um programa Presença Espírita. Esteja sempre conosco, sempre às quintas-feiras, 22 horas, quando o programa é ao vivo, ou ainda buscar os programas que deixamos lá arquivado no nosso canal no YouTube, Presença Espírita Ponta Grossa. Fiquem todos com muita paz e até o nosso próximo programa.